O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, com essa missa da quarta-feira de cinzas, a gente começa, junto com toda a igreja, esse caminho da quaresma que nos leva a experimentar na nossa vida os frutos da morte e da ressurreição de Cristo, desse sacrifício que nos deu a vida nova. Nós fazemos esse caminho junto com Jesus, porque nós já vivemos nele pelo nosso batismo, ele vive em nós. A gente faz esse caminho numa época muito importante da história da Igreja. Papa Francisco tem dito muitas vezes isso. Nós não estamos numa época de mudanças, nós estamos numa mudança de época. Está acontecendo uma grande mudança de época no nosso mundo, na história do mundo, na história da Igreja. E nós estamos bem no meio dessa mudança. Então, de alguma forma, a gente já não é mais do mundo antigo, mas ainda não é, do mundo novo que tá surgindo. E nós estamos no meio do caminho, então a gente tem que ter muita atenção, muita consciência, para, de certo modo, não ficar perdidos, né, no meio desse caminho. E do que a gente está falando aqui? A gente sabe que a morte e a ressurreição de Cristo, ela passa a ser a nossa morte e a nossa ressurreição
através do nosso batismo, quando a gente acolhe o Evangelho na fé e recebe o batismo, quer dizer, o mergulho na vida de Deus, que Cristo nos trouxe com a sua morte e ressurreição. E ali começa uma vida nova e começa um mundo novo e uma criação nova que se completa depois no reino definitivo de Deus. Quem vive essa vida experimenta uma liberdade que o mundo não conhece, experimenta uma alegria que o mundo não conhece, experimenta uma força que o mundo não conhece. E então é criatura nova, e aí se transforma em luz, né? Sal da terra, luz do mundo. Então tudo isso acontece quando a gente recebe o batismo. Na época antiga da igreja, o batismo era dado depois de um longo período de preparação, que era chamado catecumenato, né? Ou seja, aqueles que recebiam uma longa instrução. E não era só uma instrução como se fosse uma aula, era uma preparação espiritual e um combate espiritual que acontecia durante essa preparação. Um treinamento, aquele que queria ser cristão, ele se preparava para morrer com Cristo, e para ressuscitar com Cristo. Então ele tinha que se preparar para a morte do homem velho, para depois ser revestido do homem novo. E essa preparação durava alguns anos e ficava mais intensa nesses 40 dias antes da Páscoa. É um treinamento. Ele aprendia a renunciar tudo aquilo que o mundo adora como falsos deuses. Ele aprendia a renunciar à confiança que o mundo coloca nas coisas que não são Deus. Ele aprendia a se desapegar de tudo. Ele entendia que a vida dele ia ser realmente uma morte e uma ressurreição para uma outra vida completamente diferente, com outra maneira de pensar, com outra maneira de ver, com outros valores. Então, era um treinamento intensivo para viver a vida nova em Cristo. E por isso que o cristão, nos primeiros anos, ele fazia diferença no mundo, que ele não pensava como os outros, ele não agia como os outros, ele sempre surpreendia pela maneira dele ser, porque a maneira de ele ser contrariava todos aqueles valores do mundo antigo, do mundo pagão. Então, aí vocês podem me perguntar, oi, quando é que deixou de ser assim? Deixou de ser assim alguns anos depois de que o cristianismo deixou de ser perseguido e se transformou numa religião oficial do império. Então ali todo mundo queria receber o batismo, mas era uma quantidade tão grande de gente que queria ser batizada, que já não dava mais tempo para fazer essa preparação tão personalizada, tão forte, né? E tão lenta como era feita nos anos anteriores. E a gente tem ali relatos de alguns padres da igreja, né? De alguns cristãos antigos que diziam, puxa, hoje em dia estão recebendo o batismo pessoas que não sabem fazer nem o sinal da cruz, pessoas que não sabem nem qual é a nossa fé, e estão recebendo o batismo, se queixavam, mas ali já era um pouco tarde demais, e o mundo se tornou
cristão oficialmente, e começou também a surgir uma cultura cristã. E a igreja, pouco a pouco, foi entendendo que se uma família é cristã, a criança ela vai aprendendo a ser cristã da melhor maneira, ou seja, de dentro do ambiente de casa, e vai aprendendo a ser cristã pelo ambiente da sociedade, que é um ambiente cristão, que é uma cultura cristã. Então, a igreja não se importava mais de batizar a criança pequena, porque aquele catecumenato o adulto tinha, ele ia acontecer levado pela mão do pai, da mãe, do padrinho, da madrinha, iam ensinar eles a serem cristãos, a escolher o que é de Cristo, a rejeitar o que não é de Cristo. Então, a criança, ela já, enquanto ela ia crescendo na vida natural, na vida biológica, ela ia crescendo também na vida de fé, no mesmo passo, ia se tornando quase que naturalmente cristã. E é aqui, irmãos e irmãs, que a gente entende por que nós estamos no meio de uma encruzilhada da história. Porque o mundo que a gente vive não é mais cristão. Não se pode mais dizer que seja um mundo cristão. E o que está acontecendo? Essa preparação do batismo, essa preparação para ser cristã, que tinha que acontecer dentro da família, dentro da casa, não funciona mais, não aconteceu mais. E nós todos, aqui tem uns mais de cabelo branco, outros mais sem cabelo, outros mais jovens, mas de uma forma ou de outra, todos nós somos filhos de um mundo que já não é mais cristão. Então, a gente não aprende mais a ser cristão por osmose, ou seja, por ser impregnado, porque nas nossas casas a voz que a gente mais escuta é a da TV. Ela não fala das coisas de Cristo. Os pais estão ausentes trabalhando, a criança é criada pela babá, pela professora, e ali não tem mais a transmissão da fé, não acontece mais. Aí a criança tem os amigos da escola, os colegas, que já não são mais cristãos, não pensam mais como cristão. Então a criança recebeu o sacramento, mas ela não vive a vida nova em Cristo, porque ela não se preparou. E ela não se preparou porque ninguém transmitiu essa vida nova para ela. Então ela tem um tesouro, mas não sabe. Não sabe que tesouro ela tem. E como não sabe, não vive. E vive como se não tivesse encontrado a Cristo, como se Deus não tivesse presente na vida dela. E vive até, eu diria, irmãos e irmãs, até vive a religião, mas vive a religião de forma pagã, não de forma cristã. Porque a religião pagã é muito diferente da vida em Cristo. O que é a religião pagã? Os pagãos eram muito religiosos. As cidades pagãs estão cheias de templos, nas casas antigas. Os arqueólogos descobrem os altares dentro da casa. Os pagãos eram muito religiosos. Mas o que era a religião? Era assim: eu sei que lá em cima tem alguém, tem uma força, e eu preciso dessa força para me ajudar nas coisas da vida que eu não tenho como controlar. A vida, a saúde, a sorte, o azar. Então eu recorro a essa força lá de cima, que eu não conheço direito, através de diversos nomes humanos que são dados para ela,
e de alguma forma me conecto com ela para que ela me traga as coisas que eu quero na minha vida, o bem-estar, a sorte, a riqueza, a saúde, a amizade, todas as coisas boas que a vida tem para me dar. Então, essa é a maneira pagã de viver. E a gente percebe, irmãos e irmãs, uma grande parte dos cristãos vive a sua frequência na igreja e a sua participação nas coisas da igreja, nas orações, nas liturgias, vive tudo isso de uma forma pagã, dessa maneira, e não entendeu que aqui foi recebida uma vida nova, é uma outra forma de ver, é uma outra forma de pensar que te transforma completamente. Então, por isso, irmãos e irmãs, como é bom e como é maravilhoso que a igreja nos dê esse período de 40 dias para a gente voltar a aprender a ser cristão, para a gente entrar de novo, todos nós, no catecumenato outra vez, e voltar a entender o que é ser cristão, e entrar de novo na luta espiritual, a renúncia ao mundo, a renúncia ao demônio, a renúncia aos falsos deuses, e esse treinamento, que treina e que nos prepara para ser livres em Cristo, livres das ambições, livres da escravidão dos prazeres, livres do egoísmo, livres do apego desordenado às coisas, e às riquezas. Então, a gente vai dando morte a tudo isso. E, visto dessa maneira, como é bonito a gente começar essa quaresma com as cinzas. Quer dizer, o que é a cinza? É do jeito que termina tudo. As coisas terminam todos nas cinzas, o próprio corpo humano termina em cinza, ou pela via rápida da cremação, ou por aquela outra via maravilhosa da decomposição, os vermes, aquela coisa toda tão bela que acontece, corpo humano. Mas de uma forma ou de outra, pela via rápida ou a via curta, o fim é a cinza. Então a gente parte da morte. Essa vida que o mundo cultiva, que se preocupa tanto com as coisas que passam, riquezas, honras, prazeres, etc., tudo termina em pó, tudo termina em cinza. E eu começo a quaresma me despedindo desse mundo que termina em cinza, dando meu adeus a isso e me preparando e me dispondo para acolher a vida nova, a vida de ressuscitado, a vida de nova criatura surgida da ressurreição de Cristo. Então, a gente começa assim esse caminho, essa caminhada quaresmal. Durante esses domingos da quaresma, a gente vai ter, em algumas das missas do domingo, os nossos catecúmenos. A gente tem pequeno grupo de não batizados, que estão fazendo essa preparação. Já estão há um ano se preparando para o batismo e agora vão terminar a preparação deles. Então, durante esses domingos, eles vão ter os ritos que preparam para o batismo. A entrega do crucifixo, a entrega da palavra de Deus, a entrega do Pai Nosso, os ritos que antecedem o batismo. Então tudo isso vai acontecendo e nós, como comunidade de fé, comunidade cristã, nós vamos acompanhando esses nossos irmãos e fazendo essa água do batismo que jorrou na nossa cabecinha
sem a gente ter muita consciência, sem a gente saber o tesouro que estava recebendo, que ela volte a jorrar de novo sobre nós, para a gente começar a entender o que é essa vida nova em Cristo e viver a vida nova em Jesus Cristo. Vamos começar então, irmãos, com muito entusiasmo, com muita seriedade esse tempo de Quaresma, né? É um tempo sobriedade, porque a sobriedade é a forma como o cristão manifesta que ele é livre. Então, ele é sóbrio na comida, ele é sóbrio na bebida, ele é sóbrio nos gastos, ele gasta menos para poder dar mais aos seus irmãos, ele come menos para poder alimentar os seus irmãos que passam fome. Não é só um exercício de autoperfeição, mas é um exercício de amor. Eu ocupo menos espaço para dar mais espaço para o outro, para dar mais espaço para o amor. E assim eu vou acolhendo o dom da vida nova em Cristo, dando espaço para Ele. É assim que a gente deve entender a penitência da Quaresma. É eu ficar um pouquinho menor para abrir na minha vida mais espaço, primeiro para Cristo, né? E junto com Ele, o meu irmão, a minha irmã, principalmente o mais necessitado.